O Tabernáculo de Moisés. Parte 25. No vídeo anterior, exploramos as entradas do tabernáculo, destacando o significado espiritual de cada detalhe arquitetônico. Vimos como as entradas refletem o plano de redenção de Deus e apontam para Cristo como o único caminho de acesso ao Pai. Hoje, falaremos sobre o pátio externo do tabernáculo, seu significado bíblico e as lições que ele nos ensina. Vamos ao conteúdo. O pátio externo. Referências bíblicas e seus significados. Faça um pátio para o tabernáculo. Êxodo 27, verso 9. Ao redor do tabernáculo deveria haver um pátio externo formado por longas cortinas de linho. Quando alguém se aproximava do tabernáculo, a primeira coisa que avistava eram estas cortinas externas. O muro de linho deveria ter 5 côvados de altura e ser apoiado em 60 colunas de bronze com bases de bronze. Estas colunas deveriam ter ligamentos de prata e revestimentos de prata no topo. Este muro de linho deveria cercar todo o pátio externo, que deveria ter 100 vezes 50 côvados, exceto o lado oriental onde havia uma porta. Este linho fino funcionava como uma separação entre Deus, no tabernáculo, e o homem do lado de fora. Assim, a função do pátio era de impedir qualquer aproximação ilegal do tabernáculo de Deus. O pátio estava aberto a todos os israelitas que quisessem prestar culto, porém havia uma maneira correta de se aproximar. O pátio externo é o lugar onde o homem começa a se aproximar de Deus. O plano da redenção, visto sob a perspectiva do homem, sempre inicia com o altar de bronze onde o pecado é tratado. De lá é que se prossegue até alcançar o lugar santíssimo onde habita a presença de Deus. O plano da redenção, visto sob a perspectiva divina, começa pelo lugar santíssimo. Deus, que habita em perfeita santidade, sempre começa nele mesmo. A graça de Deus se manifesta no fato de Deus vir do lugar santíssimo para encontrar o homem no pátio externo. Esta é a redenção do ponto de vista de Deus. Deus vindo até nós, pela graça, para buscar o homem perdido. Na parte oriental do pátio estava a porta do pátio. Esta era a única entrada para o pátio. Todos aqueles que desejassem provar as verdades contidas na mobília do tabernáculo tinham que se aproximar através desta mesma porta. Não importava a qual tribo a pessoa pertencia ou quem ela era. Todas as pessoas tinham que passar pelas cortinas de linho fino trançado e pela porta da entrada do pátio. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Levítico 17, verso 8 e 9. Se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Números 15 do verso 14 ao 16. As cortinas de linho fino tinham a função de impedir a entrada daqueles que não desejavam entrar pela porta. As cortinas de linho dirigiam o caminho da entrada, a porta do pátio, todos aqueles que buscavam a Deus. O pátio, portanto, servia a um duplo propósito. Para os que estavam do lado de fora, ele agia como uma barreira e um muro de separação. As cortinas de linho fino impediam a entrada daqueles que se aproximavam dele, agindo como uma separação entre o mundo exterior e a habitação de Deus ou santuário. Mas para aquele que verdadeiramente se aproximava do tabernáculo, estas cortinas apontavam para a porta, o caminho de aproximação pelo qual ele poderia entrar pela fé. As cortinas protegiam e davam segurança para os que estavam do lado de dentro. Assim, o pátio tanto excluía como acolhia pessoas. Israel entrava e permanecia nos átrios do Senhor. Eles deveriam entrar com louvor e ações de graça pela porta. Este é o modo apropriado,
a forma que Deus havia ordenado ao povo para vir diante dele. Louvor e adoração não são somente agradáveis ao Senhor como ajudam a purificar o adorador. É importante que compareçamos diante do Senhor com mãos limpas e coração puro. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Isaías 62 verso 9. Cortinas externas de linho fino trançado. Êxodo 27 verso 9. As paredes externas eram constituídas de linho fino, e que este linho fino refere-se à justiça e santidade. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11 do verso 43 ao 45. Quando alguém se aproximava do tabernáculo, a única coisa que podia ver era esta cortina branca de linho fino. Era um tremendo contraste entre elas e as cortinas escuras de pelo de cabra. O linho fino representa, acima de tudo, a justiça perfeita de Cristo. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Jeremias 33 verso 15. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2 verso 5. Deus está interessado em um povo santo e separado. Ele quer uma igreja que participe de sua santidade. Deus não está interessado em nossas obras carnais de justiça própria, pois elas são como trapo de imundícia, Isaías 64 verso 6. Deus não está interessado na justiça que provém da lei, pois se trata de justiça própria. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3 do verso 7 ao 9. Deus está procurando um povo que é mantido pela fé na justiça de Cristo e é dela que devemos estar sempre revestidos. O Senhor é a nossa justiça. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Jeremias 23 verso 6. O pátio terá 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, com cortinas de linho fino trançado. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Êxodo 27 verso 9 e 11. As medidas da área externa do pátio deveriam ser de 100 vezes 50 côvados. Portanto, o perímetro do pátio correspondia a 300 côvados. Como a altura do muro de linho fino era de 5 côvados, então a área delimitada pelo linho fino das cortinas externas era de 1.500 côvados quadrados, 5 vezes 300. O número 1.500 tem um sentido profético do período de tempo aproximado da dispensação da lei. A lei foi dada a Moisés, entre Moisés e Cristo há cerca de 1.500 anos. Estes 1.500 anos representam a dispensação da aliança da lei. O pátio externo refere-se a esta dispensação e a tudo que ela envolve. A primeira grande verdade a isto associada é que todos os sacerdotes tinham que passar pelo pátio externo antes de adentrar o santuário. Com o pátio externo refere-se à lei, então ele retrata a verdade de que a lei foi nosso tutor até Cristo, Gálatas 3 verso 24. Uma segunda verdade é que todos os sacrifícios de sangue aconteciam no pátio externo.
Não havia sacrifícios de animais nem oblações no lugar santo nem no lugar santíssimo. Logo, quando Cristo morreu na cruz, ele aboliu todos os sacrifícios de animais e oblações. O sangue de Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, foi levado ao santuário celestial. O perfeito sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas no Calvário, encerrou os 1500 anos da dispensação da lei e da aliança mosaica. Em relação às medidas da cortina temos as seguintes significações. 100. Esta medida é representativa de que Jesus cumpriu 100% da vontade do Pai. Por este motivo ele pode fazer redenção por toda a humanidade, em virtude de ter ressuscitado dos mortos com um atestado de sua santidade. 50. É o número do Pentecostes, da libertação, da liberdade que só encontramos na obra consumada de Cristo no Calvário. 5. A altura da cortina nos remete à graça de Deus. Jesus Cristo é a própria personificação da graça de Deus a nosso favor. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1 verso 17. Obrigada por assistir até aqui, continuaremos falando sobre o pátio externo no próximo vídeo. Graça e paz. Irmãos e irmãs.